Paz do Senhor a todos. Bom dia. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 11. Se você pudesse traduzir fé, glória, morrer Deus, qual palavra você usaria? E uma só palavra, como você traduziria o que é fé para você? Você saberia me dizer? Qual seria a palavra? Vamos lá. Nádia. Traduzindo uma palavra. O que é fé? Uma palavra só. Ju. Convicção? Convicção, certeza? Convicção, certeza. Hector. Amor. Amor. Robson. Crer. Crer. Nossa irmã Rosângela. Confiança. E assim, com certeza cada um tem uma palavra. Eu escolhi traduzir fé em uma palavra: descanso. Descanso. Nesse capítulo aqui, capítulo 11 de Mateus, antes de nós lermos aqui o texto, eu quero que será do 25 ao 30, não é uma passagem conhecida. Esse trecho está dentro de um contexto, no capítulo 11, quando Jesus ele é questionado por alguns discípulos de João Batista a respeito se Jesus confirmaria ou não se ele era o Messias, enviado de Deus. E Jesus ele não tentou se justificar, simplesmente ele falou: olha, tudo aquilo que está acontecendo, as coisas estão acontecendo aqui, e ao observarem todas essas coisas, vocês terão, uma resposta para falar a João Batista. É lógico que, creio eu, que João Batista, ele permitiu que esses discípulos fossem até Jesus, para que eles pudessem ser confirmados na fé, para que eles pudessem entender que realmente Jesus era aquele de quem João Batista falou tanto, mas que agora estava preso. E é interessante que João Batista ele veio anunciando a vinda de Cristo, o reino de Deus, E Jesus, ele, dentro desse texto aqui, ele vai falando a respeito do seu reino, e ele fala: olha, interessante que vocês esperavam ver um profeta onde a sua aparência pudesse destacar-se, de uma forma onde ele pudesse ostentar riquezas, uma aparência pomposa, mas vocês perceberam que não é assim. Porque ele está dizendo, em outras palavras, que o reino que ele veio anunciar excede todas as riquezas dessa terra, todas as aparências dessa terra, E ele continua falando aqui a respeito também, de uma certa forma, trabalhando uma dificuldade onde as pessoas já desde aquela época já viviam desse jeito, de uma forma religiosa, de uma forma simplesmente exterior. Ele também diz: olha, o reino do Pai, o meu reino, ele também excede toda a religião, ele excede toda a aparência, todo exterior, E ele continua dizendo, e ele fala também a respeito de uma criança, a respeito dessa fase e tal, e ele fala também que o seu reino excede a uma postura infantil. Então, interessante que ele vai falando e sempre colocando, trazendo, como foi falado ontem à noite, que o reino de Deus, ele é espiritual. O reino de Deus está além de tudo aquilo que nós podemos imaginar e entender dessas coisas da nossa vida secular, dessa vida terrena, né? E ele fala também, olha, esse reino,
aqui mais à frente, ele diz que esse reino, de uma certa forma, ele é conquistado à força, né? Ele vem de uma forma onde ele resiste toda a violência contra ele. Então ele vai dizendo o seguinte: o reino que eu estou implantando, o reino que eu trouxe, revelando a vocês, tem que ser uma postura firme e segura, aonde nada poderá abalar, aonde nada poderá tirar a certeza, a convicção posta no coração de vocês. Né? Ele continua dizendo, e é interessante que depois, mais à frente aqui, ele fala de 3 cidades aonde ele pôde, de uma certa forma, propagar este reino, mas ele não foi crido, ele não foi recebido, ele não foi aceito. E é interessante que quando ele fala a partir do versículo 20 aqui a respeito dessas cidades, ele se coloca também como juiz. Ele repreende a condição espiritual que essas cidades viviam, né? E é interessante que, apesar de ele ter realizado tantos milagres neste lugar, em Corazim, em Betsaida, o povo reagiu de uma forma diferente à mensagem e às obras que ele fizera ali. Então Jesus repreende com palavras duras, com palavras severas e condena. E é interessante que antes dele condenar, ele deu a liberdade para que aquelas pessoas pudessem ver, da mesma forma que ele agiu com os discípulos de João, mas a diferença é que os discípulos de João puderam observar e crer em tudo aquilo que eles tinham visto, né? Mas nessas cidades, Jesus, mesmo fazendo, mesmo, trazendo essa mensagem, ele não foi aceito, e ele julgou. Ele disse assim: olha, de uma certa forma, né, ai de ti, Corazim, ai de Betsaida, porque em Tiro e Sidom, se fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, eu estou lendo o versículo 21, há muito que se teriam arrependidos com o pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então aqui ele se coloca como juiz agora. Interessante que me lembro uma história onde aconteceu-se na Índia, um indiano juiz, aonde ele, ao passar por uma linha de trem, ele viu uma criança pequena e de repente ele observou que o trem estava vindo, e ele de prontidão foi e tirou aquela criança para que o trem não a pegasse. Mas ao levar aquela criança, ele foi para o seu trabalho, e lá ele julgou e condenou um assassino à morte. Você fala: poxa, essa história o que tem a ver? A verdade é que é o seguinte: o Senhor, ele tem, de uma certa forma, dado liberdade para que todos possam ser salvos, para que todos realmente possam conhecer esse reino e seja alcançado por esse reino e venha fazer parte desse reino. Está havendo essa liberdade para que ele possa ser aceito por cada um. Agora, existe também dentro desse contexto uma verdade, que aquilo que tomarmos como decisão hoje vai refletir no nosso futuro, quando ele vai ser o nosso juiz. Interessante isso, né? É bom para que nós possamos refletir qual é a nossa postura, qual tem sido a nossa posição diante do convite, do qual nós falaremos aqui. Qual tem sido a nossa reação diante dessa palavra. Ele tem nos dado liberdade para que nós tenhamos uma vida transformada, uma vida mudada. Hoje ele se apresenta para ser o nosso bom pastor, no Salmo 23. Ele quer que nós o recebamos hoje como sendo o nosso bom pastor, onde nós possamos viver como ovelhas dele, para que quando ele for o nosso juiz, nós não tenhamos medo, nós não nos peguemos assustados, nós possamos nos apresentar diante dele alegres, jubilosos. Interessante, né? É interessante que depois aqui no versículo, a partir do versículo 25, onde eu gostaria de falar, onde eu pediria para que vocês pudessem se colocar de pé novamente, ele também se apresenta como o Filho de Deus que se alegra naquilo que é simples.
Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche os olhos, por gentileza. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque eu creio que tu estás aqui, Senhor. Eu creio na tua presença neste lugar, na tua fidelidade. Tu falaste, 2 ou 3, reunidos em teu nome, buscando a vontade do Pai. Era a condição para que a tua presença fosse percebida, fosse real. Estamos aqui com mais do que em 2 pessoas, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu já tem falado ao nosso coração, Senhor. Ó Deus, tem tocado no nosso espírito, Senhor. E alguma coisa, Senhor, no sentido de libertação tem acontecido também. Mas nós queremos mais, Senhor. Eu me coloco para que comece em mim, Senhor, no meu coração, na minha vida, na minha mente, Senhor. Que a tua palavra que tem poder, Senhor, possa, Senhor, cumprir, possa, Senhor, aleluia, alcançar, aleluia, o propósito pela qual, Senhor, ela está sendo ministrada, pela qual ela foi enviada, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, essa palavra é abençoada, Senhor. Nós te louvamos por isso e por todas as tuas bênçãos, no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Então aqui, pode se assentar, aqui no versículo 25, nós encontramos um Cristo que fala que Ele é o Filho de Deus, e Ele mostra que a inescrutável sabedoria de Deus, ela é oculta, ela é escondida dos sábios, dos entendidos deste mundo. Mas ao mesmo tempo ela é simples e palpável aos pequeninos, aos simples. Interessante isso, né? Nós vemos aqui uma verdade: somos nós que complicamos. Somos nós. Interessante que nós não podemos simplesmente servir a esse Deus de uma forma intelectual, tendo só em nossa mente: eu sei. Esse relacionamento, essa condição para entrarmos no reino, para que realmente nós possamos estar exercitando a verdadeira fé, nós precisamos nos colocar diante de Deus, sabe, com o coração prostrado, aonde nos coloquemos como submissos e dispostos a fazermos tudo aquilo que Ele vem a falar conosco, aonde nós possamos nos apresentar diante dEle de uma forma solta, de uma forma sem apresentarmos as nossas armas, as nossas desculpas, as nossas resistências, mas um espírito de contrição, um espírito de arrependimento, onde nós possamos nos colocar dizendo: Deus, fala que o teu servo ouve. E interessante, nós não vamos trazer o reino de Deus, nós não vamos ser envolvidos pelo reino de Deus se nós quisermos viver um relacionamento com Ele simplesmente na nossa mente. E Jesus, Ele fala a respeito disso, mas Ele mostra uma alegria tremenda, porque muitos serão alcançados, porque esta palavra há de encontrar corações abertos e sinceros e verdadeiros, corações simples, que vão conhecer as profundezas do amor, da graça e da presença de Deus. E é interessante que ele fala também a respeito que Ele é o único que pode revelar o Deus verdadeiro. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus. Ele fala que pertence a Ele como Filho revelar a quem Ele quiser. Interessante. Nós não vamos encontrar a verdade fora de Jesus. É por isso que eu pedi que eu colocasse esse vídeo aqui, que descreve um pouco da grandeza desse Deus que veio a essa terra,
que habitou no meio de nós, que se humilhou ao ponto, mesmo ele sendo ele o Criador, ele se humilhou ao ponto de pegar o formato de uma criatura sua, de um homem, de um humano. Interessante. Eu estava pensando a respeito, será que nós já o conhecemos conforme foi descrito, baseado naquilo que a Bíblia diz que ele é? Será que vamos insistir em viver de uma forma insegura, ansiosa, se realmente nós experimentarmos todas essas verdades que nós vimos e temos lido a respeito de quem é o nosso Jesus? E outra coisa interessante que nós vamos entrar agora dentro daquilo que eu quero falar com vocês. Jesus, o Deus Redentor, Ele nos oferece descanso para a nossa alma. Foi falado ontem aqui a respeito que aquilo que o Senhor nos oferece é algo que está acima de qualquer possibilidade de conquistas através das forças do homem. Aquilo que o Senhor realmente nos oferece está além. O nosso entendimento tem que ser levado àquilo que excede todas essas coisas, porque são justamente essas coisas que Deus tem preparado para nós, aquilo que está além. Nós não andamos por aquilo que nós vimos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. É por isso que essa palavra que eu escolhi, descanso, para mim ela traduz muito bem o que é fé. Fé é poder viver descansado no Senhor, aonde todas as suas dificuldades emocionais, espirituais estão controladas, estão equilibradas, aonde a sua condição não está baseada em fatores externos, mas está baseado na palavra de Deus que trabalha no interno, no interior de cada um de nós. Aonde nada será mais forte do que a certeza que o nosso Deus está no controle. Apesar das coisas não estarem acontecendo conforme eu quero, conforme eu espero, isso não tira de mim essa certeza que é maior que o meu Deus, que o Deus que eu sirvo, o Deus que veio a essa terra, o Deus que não foi morto, mas se entregou, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu estou crendo, daquilo que eu tenho projetado. Aonde a palavra de louvor, de adoração não será tirada do meu coração, pelas coisas não terem acontecido conforme eu tenho visto. Apesar, das coisas não acontecerem conforme eu creio, eu tenho uma certeza absoluta que Ele sabe o que Ele está fazendo, que não vai ser enfraquecido dentro de mim essa certeza, essa convicção que me levará a fazer uma oração aonde eu deposito a minha confiança, declarando: Ele pode todas as coisas. Aleluia. Não significando que Ele vai fazer, mas isso já é uma outra história, porque a posição que Ele me pede nesse relacionamento é para descansar. Ele pode todas as coisas. Se aquilo que nós temos orado não tem acontecido, nós vamos continuar orando com a mesma convicção, crendo que Ele pode. Aleluia. Louvado seja o nome desse Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E aí Ele aqui nos faz esse convite cheio de misericórdia, cheio de graça. E eu fico pensando, ninguém nesse universo tem autoridade e competência para fazer um convite como esse, não é, Richard? Descanso para a vossa alma. O descanso para o corpo físico, nós podemos até adquirir. Podemos até desfrutar. Vamos para uma boa ilha aí, né? Podemos passar, né, 3 dias só comendo, bebendo e dormindo. Podemos até relaxar o nosso corpo. Mas e a alma? E a alma? Com toda a liberdade aqui. Nosso irmão Takashi estava falando a respeito do seu relacionamento. Vocês perceberam, irmãos? Que estava a ponto de ser desfeito. Aí você fala:
sabe, materialmente faltava alguma coisa? De repente não. De repente, diante de quem os via, que casal perfeito. Não é assim? Mas o problema estava na alma. O problema era a canseira da alma. Se eu for para o Japão, as coisas vão melhorar. Vai ser diferente. Se eu voltar para o Brasil, as coisas vão ser diferentes. Se eu for para os Estados Unidos, se eu for para a China, se eu for para Guam, se eu for... as coisas vão mudar. Nós começamos e transferimos aquilo que deveria ser a condição do nosso caminhar, que é descansar, que é a segurança, nós transferimos para um lugar. Mas quando nós chegamos nesses lugares novos, nós chegamos a uma conclusão que não é um lugar que vai trazer descanso para a minha alma. Então nós entendemos que o único que pode realmente trazer descanso para a tua alma, para a minha, para a nossa alma, se chama Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Mas pastor, eu tenho depressão, eu estou ansioso. Por que não sair daqui nesta manhã curado? Ter essa certeza que você pode lançar sobre ele todas as suas ansiedades. Que você pode sair daqui curado deste mal do século que é a depressão. A depressão é quando você insiste em fazer com as suas forças, quando você cria uma expectativa baseada naquilo que o próximo pode fazer. E ele é falho, igual a você, igual a mim. E ele corre o risco de não corresponder àquilo que você criou como expectativa. Aí você entra em parafusos. Mas o Senhor Jesus diz assim: eu posso fazer esse convite. Eu sou o único capacitado, porque eu sou o príncipe da paz. Aleluia. Você pode estar aqui e pode entender agora por que você não está satisfeito em relação àquilo que você tem conquistado, em relação àquilo que você pensava que seria o que traria. Eu pensava que ao casar eu teria encontrado a felicidade. Ao comprar uma casa eu pensava que ia ter um descanso na minha alma, ou sei lá, qualquer outra coisa. Não que existe errado em ter essas coisas, mas chegar a essa conclusão. Interessante que eu continuo clamando e buscando, apesar de ter conquistado todas essas coisas. Por quê? Porque isso tudo não traz descanso para a tua alma. O descanso que traz, o segredo, o que traz descanso para a tua alma se chama Jesus Cristo. E é interessante que eu não percebo aquele fazendo um convite, dizendo: olha, venha para a MEB, lá tem excelentes músicos, lá tem excelentes, diáconos e diaconisas, Não vá para a igreja batista, porque lá é onde o João Batista. Não vá para a presbiteriana que é o breu. O que está pegando agora é que são comunidades. Não é assim. A gente pega alguns programas nos rádios aí e tal, e evangélicos, e uma palavra até interessante, daqui a pouco no final, é o seguinte: mas não deixa de frequentar a igreja do balaio justo. Não deixa de ir na igreja da balança dos dois lados. Não deixa de ir no cuspe de Cristo. E aquele negócio todo. Irmãos, quem traz descanso, o conteúdo do seu convite é justamente: vinde a mim. Ele não está convidando para você analisar uma denominação, uma igreja, uma doutrina, mas você está sendo convidado para um encontro e uma experiência com Cristo. Aleluia. Aleluia. Só o cristianismo faz. Interessante que os fariseus diziam: façam, mas a verdadeira salvação é encontrada somente na pessoa de Jesus Cristo. Nós ouvimos muitas receitas por aí, não é verdade? Não, se você sabe ter 7 pulinhos, faça uma corrente de 7 dias, 14 dias, 24 dias, não sei lá quantos dias, né? No final a gente só vê pessoas acorrentadas. Não tem nada contra isso, mas a gente vê: não, eu não posso quebrar essa corrente, eu não posso quebrar esse, Nosso irmão César estava brincando ali, é a chave da vitória, estava com uma chave no bolso, né? O segredo, a chave do segredo é não ter chave nenhuma. O segredo é correr, é aceitar esse convite. E Jesus, ele disse: vinde a mim. Esse convite, ele é feito de uma forma explicitamente. Esse convite é aberto a todos os que estão cansados, sobrecarregados com o peso do pecado.
o peso do legalismo. Não tem que ser desse jeito. Porque se não for desse jeito, eu saio do padrão. Jesus está dizendo, espera um pouquinho. Eu te chamo para um relacionamento comigo, aonde eu vou exercer o meu amor sobre a sua vida, o meu poder para transformar a sua vida. Você será igual a mim. Você será igual a mim. Esse convite, ele não chama para uma discussão, mas ele chama para um encontro. Não é religião, gente, não é moralidade, não é simplesmente um rito, sabe? Não é caridade também, nem misticismo como nós encontramos nos dias de hoje. Muito legalismo, apesar do liberalismo estar tão latente, tão presente. É simplesmente um encontro onde se encontra a vida. Se encontra a paz, a alegria e a salvação. Interessante que nós não conseguimos entender o jeito, ou os jeitos que Deus ele usa para transformar a vida de cada um de nós. Ele tem um jeito todo peculiar, um jeito todo especial de trabalhar com cada um de nós, de formas diferenciadas, mas com o mesmo propósito de transformar a todos, sabe, para sermos iguais ao seu Filho Jesus. Interessante, irmãos. O segredo é você por si mesmo dizer sim, aceitar esse convite e ir ao encontro de Jesus, confiar nele, entregar-se sem reserva, dizendo: Deus, a partir desse momento eu me proponho a viver a tua vida. Irmãos, não tem como nós entregarmos a nossa vida a Ele e vivemos da mesma forma que nós estávamos vivendo. O propósito desse encontro é de transformação. É lógico que não é radical de uma noite, de um dia para o outro, mas é aos poucos, dia após dia, de glória em glória, sendo transformado para sermos iguais a Cristo. Esse é o propósito. Esse convite nos oferece uma experiência de vida. Nós percebemos hoje como o pecado tem se alastrado, e o pior, o pecado não tem sido visto como sendo algo que prejudica. Infelizmente, a propagação, o investimento para a propagação da prática do pecado tem sido algo terrível. Nós já não conseguimos mais ver diferença dos dias de hoje com os dias de Sodoma e Gomorra. Quem consegue perceber alguma diferença? E qual foi o final para Sodoma e Gomorra? Vocês viram ontem que caiu lá na Rússia? Um fragmento lá de um meteoro? Uma coisa, e o estrago que fez? Irmãos, nós vamos, sabe, observando e falando: poxa, Senhor, realmente as pessoas estão cada vez mais presas, controladas pelo pecado, vivem debaixo de uma opressão, de um medo, de um vício, de algo destrutivo. A questão, quando ele fala: olha, todos vós que estáis cansados, está trazendo uma conotação, uma ideia de vidas de escravidão, escravizado pelo pecado, sabe, não consegue dizer não ao pecado. Está tão envolvido que já sai com essa consciência: eu vou pecar mesmo. Deixa eu ir pecar. Agora eu vou pecar, agora é minha hora de pecar. Sabe, no fundo sabe que aquilo desagrada ao Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas está tão preso que está cansado, não tem forças para dizer não ao pecado. Essa é a verdade. E Jesus está dizendo: olha, eu sei da tua condição, não tenta enganar, sabe, se enganar e nem enganar os outros. Eu conheço o teu coração, eu sei da tua condição, e eu te proponho liberdade. Eu te faço esse convite: venha a mim. O pecado, apesar de ser gostoso, ele cansa, ele pesa, ele sobrecarrega. Essa é a verdade, irmãos. Por que o salmista diz que um abismo chama outro abismo? Quando o pecado não é levado ao arrependimento, quando ele não é tratado com arrependimento,
não há confissão, e não havendo confissão não há perdão, e sem perdão há cada vez mais um peso sendo acrescentado sobre os ombros dessa pessoa. Não consegue dormir tendo paz na mente. Procura dormir sempre cansado mentalmente, sempre cansado porque, sabe, de uma forma tranquila não consegue adormecer. Até nos seus sonhos tem perturbações, sabe? E o subconsciente traz de volta tudo aquilo que foi usado para alimentar a mente, a alma. E com isso, até mesmo quando está deitado, quando a Bíblia fala que Deus ele vela pelo sono dos justos, ele não tem paz. Sonhos terríveis. Irmãos, é uma realidade. Jesus ele conhece a nossa condição. Ele está dizendo para nós: vinde a mim, venha até a mim, confesse os seus pecados, venha, largue tudo, lute com força, seja violento e venha até a mim. O peso do pecado, ele oprime. Hoje existe uma boa parte da humanidade com a doença psicossomática na alma, que acaba refletindo no seu físico. A falta dessa paz tem levado as pessoas a terem, como que é aquela doença do estômago lá? Úlcera e um monte de coisas. Por isso que os médicos não conseguem identificar a causa. Mas a Bíblia fala que isso é doença da alma. E o único que pode curar está presente. E convida. Você não quer sair daqui com o fardo leve? Com o jugo suave? Você não quer deixar aqui a sua mochila pesada? Tudo aquilo que não tem deixado você crescer espiritualmente, que não tem permitido você experimentar a intimidade de Deus. Aquilo que tem levado a você viver uma vida de gangorra, de rodas de sabe, um dia está alto, de baixo. Não, irmãos. Esse convite tem naquilo que está sendo oferecido, uma vida gradativa, uma vida cada vez mais sendo transformada, uma vida cada vez mais conhecendo a Deus, cada vez mais cheio de Deus, mas encheios do Espírito Santo. Apesar de ser muito relativo, tem pessoas que se embriagam com um copo só, uma bebida alcoólica. Mas a lógica, para você ficar embriagado, você precisa tomar bastante. Não é isso? Enchei-vos. A ideia aqui, permaneça se enchendo do Espírito Santo. Não se embriague com aquilo que traz peso para a sua alma, para aquilo que te rouba a tranquilidade. Mas seja cheio, embriague-se do Espírito Santo. Continue se enchendo, bebendo do Espírito Santo, cada vez mais. Interessante, naquele filme O Peregrino, quando o peregrino ele viu a cruz ali, o seu fardo caiu. Não sei se você assistiu esse filme. O fardo das suas costas caíram, ele ficou livre. Quando nós vamos até a Jesus, nós encontramos esse livramento. Interessante isso, né? Jesus ele oferece não apenas um descanso espiritual, mas um descanso também físico, mental, emocional, um controle, uma vida controlada. Temperamento não se muda, mas pode ser controlado e deve ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Isso tudo nos é oferecido. Mas ele também fala aqui no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. Ele está colocando uma exigência aqui, ó. Sabe, tomai, sabe, tome uma atitude, sabe, tome uma iniciativa, pegue e coloque sobre você. Eu gostaria tanto de fazer isso, eu sonho tanto com isso. Nós precisamos ter atitudes, sabe, dizer: Deus,
Eu me disponho. Deus, eu quero trazer tudo aquilo que é teu para a minha vida, Senhor. Eu quero buscar, como foi falado ontem, que as dificuldades, foi lido em Jeremias 33. Sabe, no meio das dificuldades, Jeremias estava no calabouço, Jeremias estava preso ali, angustiado naquele momento ali, mas de repente, o Senhor fala com ele o que? Jeremias 33:3? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda não sabes, mas que você precisa, eu vou te mostrar. Nós não clamamos. O peso é tão forte sobre nós, que nós não temos forças para clamar ao Senhor. É como aquelas pessoas que, sabe, quando era criança tinha alguns sonhos assim, sabe, caindo alguma coisa, e não tinha, querendo, sabe, pedir socorro, querendo aquela angústia. Existe uma realidade para a vida. Essa é a realidade. Sabe, não tem forças para clamar, ou, sabe, de repente não tem experimentado porque não tem clamado. Nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar, gente. Nós precisamos clamar. A igreja precisa levantar intercessores. A igreja precisa levantar pessoas que realmente têm um coração prostrado, têm a boca no pó. Estamos estudando agora as epístolas gerais e entramos no livro de Tiago, um homem conhecido porque tinha os seus joelhos calejados de tanto orar. E ele foi meio irmão de Jesus, ele conheceu a vida de Jesus, ele acompanhou Jesus. Mas como todos têm necessidade de receber, de aceitar esse convite, também não foi diferente com a vida de Tiago, como Judas, outro irmão. A princípio ele até que condenou a Jesus, a princípio ele até se colocou à disposição para prender o próprio irmão, entre aspas. Mas depois, quando ele realmente conheceu, quando ele foi visitado por Jesus, ele pôde perceber, espera um pouquinho, eu estava enganado. Jesus foi até ele dizendo assim, em outras palavras, Tiago, a sua vida será mudada, será transformada, você quer? Quero. Agora ele não chamou mais de meu irmão, agora ele chamou de meu Senhor e meu Salvador. Resultado, um grande pastor da igreja de Jerusalém, um homem respeitado, um homem cheio da unção, cheio do poder, que quando houve alguns problemas entre os judeus convertidos e os gentios que estavam se convertendo, ele foi colocado como sendo coluna, o cabeça ali, a pessoa a quem eles buscaram para saber qual seria a resposta, qual seria a determinação, qual seria o que deveria ser feito. Não adianta, irmãos. Porque papai é crente, mamãe é crente, eu também sou filho de Deus, isso não vira. Ah, minha esposa é crente, vai na igreja. Não vira. Ah, meu marido é crente, vai na igreja. Não vira. O convite, a resposta tem que ser pessoal. Eu quero, Senhor. Eu quero, eu te aceito, eu te recebo na minha vida. E eu quero mais, Senhor. Eu quero continuar clamando, eu quero continuar buscando. Interessante que aqui ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Esse jugo aqui, em outras palavras, é a canga. Para quem é do interior sabe, para quem já teve um contato com bois, com gado, canga é aquilo que é colocado entre os dois bois, para que eles possam arar na mesma direção, para que eles possam fazer o buraquinho ali, sabe, de uma forma reta. E Jesus é interessante que ele tinha como profissão mesmo, no mundo secular, o carpinteiro. Certamente ele tinha feito muitas cangas para colocar nos animais que de repente ele pudera ter usado no trabalho, né? E por isso ele usou essa metáfora aqui, essa metáfora, e com certeza eu creio ele que ele estava falando no sentido, em duas coisas. Primeiro, de aceitar um relacionamento com Cristo, um relacionamento com Ele, um relacionamento onde Ele possa ser aquele que comanda a nossa vida. Sempre essa canga é colocada no boi mais forte, no animal mais forte,
para que ele possa conduzir o outro. Porque o outro, sendo um pouco mais fraco, ele não vai brigar, não vai lutar, não vai insistir. Deus está dizendo o seguinte: eu sou infinitamente mais forte do que você. Não tente ensinar o que eu devo fazer. Não procure tentar me convencer. Nós temos esse hábito. Deus, se eu fosse o Senhor, eu faria desse jeito. Deus, se eu fosse o Senhor... Nós não temos esse hábito. E Jesus está dizendo, olha, quando ele fala a respeito dessa canga, desse jugo, está dizendo, sabe alguma coisa? Você tem que se colocar debaixo da minha direção. Você não pode mais sair por aí fazendo conforme o teu coração, conforme aquilo que você entende. Mas você tem que entrar numa dependência de saber o que eu penso a respeito disso. Ah, eu sou crente em Jesus, mas buscar direções em Cristo não acontece. E ele falou, ó, eu quero que você se coloque debaixo do meu comando. Eu quero que você tenha um compromisso estreito comigo. Eu quero que você esteja caminhando aonde tudo aquilo que eu possa estar te ensinando, você possa estar aprendendo. Interessante, irmãos. Vamos usar um exemplo aqui de carro. Quando o motorista, ele não é piloto, mas é motorista, a diferença de piloto para motorista, né? Piloto é aquele que dirige bem, mas não traz segurança para ninguém. Não traz tranquilidade para ninguém. Dirige com uma beleza. Mas quem vai do lado vai amarrado, vai pendurado, vai só orando, vai sendo renovado no Espírito Santo, tanto orar ali, né? Agora o motorista não, ele dirige tranquilo, né? E quem está do lado até cochila, dorme, porque tem segurança. Está tranquilo. Né? Interessante que quando nós começamos a andar com uma pessoa que nós desconhecemos, nós temos um certo desconforto, porque ainda nós não conhecemos a pessoa e nem conhecemos o estilo da pessoa a dirigir. Com isso nós ficamos bem preocupados. Mas com o tempo, de tanto nós andarmos com ele, nós até descansamos e relaxamos e interessante. Assim também nós temos que entender que acaba acontecendo com o nosso relacionamento com Cristo. A princípio eu sei que de repente você não consegue confiar totalmente a Ele. Mas conforme você vai andando, conforme você vai caminhando ao lado dele, conforme você vai experimentando a forma que ele faz, o jeito que ele dirige, o jeito que ele conduz, vai chegar a um ponto que você vai deitar nos braços dele. Isso não é correto, mas quando eu namorava, no carro, a namorada até deitada. Irmãos, o Senhor quer que nós entendamos quando Ele fala, olha, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Ele está dizendo, olha, ande do meu lado, permita que eu te direcione, permita que realmente eu caminhe, que você, esteja caminhando comigo, não de uma forma distante, mas de uma forma junta. Se nós entendemos que esse que se propõe a nos conduzir é o Criador dos céus e da terra, será que Ele não tem capacidade de conduzir a nossa vida? Será que Ele não é infinitamente poderoso para cuidar de mim e dos meus e dos nossos? Está nas mãos de Deus. É por isso que fé se traduz mesmo em descanso. Quem está no controle? Jesus. Beleza. Para onde você vai? Não sei. Mas é o Senhor que está na frente. Tranquilo. Está entendendo? É como aquela criança, que vocês já ouviram de outras formas também, filho do piloto que está comandando o avião entra em turbulência, tal. De repente as pessoas observam que o garoto está tranquilo, E até brincava, porque ele estava desenhando, e conforme o balanço do avião, o desenho saía torto, e ele dava risada, e as pessoas dizendo, você não está preocupado não, moleque? Ele não. Mas por que você não está preocupado? Porque o piloto desse avião é meu pai.
Nós falamos que Jesus é o nosso piloto, mas nós entramos em parafusos. Falta de confiança, falta de descansar. Que Ele pode todas as coisas. Ele é o único que enxerga o começo de todas as coisas, sabendo o final de cada uma delas. Essa é a verdade. E Ele fala uma coisa interessante: tomai sobre vós o meu jugo. Ele fala: se comprometa comigo. Permita que eu cuide de você por haver uma aliança. Por estarmos ligados. Quando eu namorava, eu não tinha autoridade de tirar a minha namorada de casa a hora que eu quisesse. Eu não tinha a liberdade de levá-la aonde eu ia. Por quê? Havia um japonês lá, um cara chato, grandão, maior. Mas depois que eu casei, que eu botei essa aliança no dedo, eu falei: ó, velho, ó. Levei pro Japão o mais longe possível. Aí chegando aqui, encontrei no aeroporto me esperando. Mas só foi possível depois que eu assumi um compromisso. Só vai tirar de casa depois que teve um compromisso. Não estou dizendo um amontoamento não, viu gente? Não estou dizendo sabe não. Estou dizendo um compromisso correto, verdadeiro. Aleluia. Isso dá liberdade. Eu não preciso pedir para o pai dela: eu vou levar sua filha. Não, é minha. A única coisa que eu tenho é ela. A Bíblia me dá garantia que é minha, é ela. Né? De vez em quando teimosia aparece, eu falo: brincadeira. Mas, irmãos, com certeza, se vocês perguntarem, apesar de todas as minhas falhas e fraquezas, ela vai dizer: não, eu escolhi a pessoa certa. Eu escolhi realmente quem seria o preparado de Deus. A confiança dela está justamente em saber que eu vou prover, que eu vou cuidar. Está entendendo? Nos seus momentos turbulentos da noite, né? Eu comecei a acordar: o que foi, amor? O que foi? Um gafanhoto. Está passando seus anos, né, essa? Daqui a pouco o pessoal passa a mão assim. Segurança de saber quem está do lado. Mas eu estou falando coisas aqui que não, mas é uma realidade. Não dorme se eu não for deitar. Tá lá, deita cedo, mas se eu não deitar, né, Takashi, assim, né? Se não colocar o pezinho gelado. Irmãos, é uma realidade, só falando de um jeito assim para vocês não cochilarem aí, né? Mas é uma verdade. Deus quer que nós tenhamos esse descanso de saber que nós podemos, sabe, ter a segurança, mesmo sem abrir os nossos olhos, Ele está aqui. Terrível é quando você se sente só em meio a uma multidão. A solidão é a sensação de estar só. Mas ao caminhar com Cristo, Ele me leva a essa certeza: Ele e eu nos tornamos a maioria. Aleluia. Não importa a quantidade, mas a qualidade de quem está à frente. E Ele fala: olha, se comprometa comigo, esteja ligado comigo, esteja envolvido no meu reino, busque a minha vontade. Interessante que ele fala assim: se coloque a sua vontade debaixo da minha vontade. Quando nós recebemos a Cristo, amado, nós nos comprometemos de viver a vontade dele. A nossa decisão de servi-lo, a nossa decisão de fazer tudo aquilo que realmente seja a vontade dele, já foi tomada quando nós levantamos a nossa mão. Por isso que há responsabilidade nisso. Depois que eu me envolvi, que eu me comprometi com Cristo, situações que virão, as decisões já foram tomadas. Não é naquele momento: vou, não vou, faço, não faço. É só eu perceber e relembrar, e lembrar que eu já fiz um compromisso com Deus. As pessoas questionam: onde está Deus?
Esse problema que houve lá na boate, lá em Santa Maria. Alguém disse assim, mas aonde estava Deus? Por que ele permitiu essa morte toda? Será que quem realmente é compromissado com Deus, eu estou julgando as pessoas, será que realmente quem está desejoso em buscar a Deus, buscaria num ambiente como esse? Vocês viram alguém dizendo em uma reportagem, nós estávamos buscando a Deus lá? Ou em outros lugares? A Bíblia nos fala, no livro de Crônicas, Deus dizendo ao povo de Israel, eu só tenho compromisso com vocês até o ponto que vocês se comprometeram comigo, porque a partir do momento que vocês me deixarem, eu não estarei mais com vocês. Essa é a verdade. E quando ele fala, olha, sabe, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele está dizendo o seguinte, olha, se comprometa comigo, permita que nós vivamos uma aliança. Muitas pessoas, o mundo hoje ainda é protegido por Deus, por misericórdia, irmãos. Mas aqueles que têm uma aliança com Deus, aquele que tem um compromisso com Deus, ele é tratado de uma forma especial. Não que Deus faz acepção de pessoas, mas é resultado do compromisso que cada um faz com Deus. Eu não posso me entregar só 50% a Deus e servir a outros deuses. Eu tenho que me entregar 100% ao Senhor. Está entendendo? Ainda, apesar de eu não viver de 100%, o meu desejo, a minha busca, o meu clamor é para que isso se realize, seja uma verdade na minha vida. Está vendo como esse compromisso ele é importante que nós entendamos? Não são palavras jogadas ao vento, existe uma preocupação, existe algo sendo oferecido que é o amor de Deus, que é os cuidados de Deus. A segurança que somente Deus pode dar. Aonde o teu coração está em Deus. Aonde quando nós nos colocamos para cultuar ao Senhor, nós nos apresentamos por completos. Não pela metade. De repente você está aqui, mas a tua mente está lá fora. Você está aqui, mas a tua mente está... Mas não. Quando nós vivemos esse relacionamento, nós nos colocamos por completos nas mãos do Senhor. Nós não temos pressa de sair da presença de Deus, porque nós queremos mais. Quanto mais eu me alimento da presença de Deus, mais eu tenho fome. Quanto mais eu bebo dessa fonte, mais eu tenho sede. Aleluia. Esse é o propósito, esse é o resultado. Jesus, ele desafia para que nós venhamos a aprender. Aprenda de mim, sou manso e humilde de coração. Interessante que essa expressão de aprender, dentro do grego, a ideia é justamente de nos apresentarmos como um aluno que se propõe a aprender com afinco, sabe? Aquele aluno que realmente quer absorver. Aquele aluno que está interessado. Está entendendo? Irmão, se você não estiver interessado naquilo que eu estou falando, baseado na Bíblia, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Se você está displicente, você vai deixar de absorver aquilo que é importante na tua vida. Essa é a verdade. Deus não vai obrigar você. Essa é a verdade. Deus está colocando diante de você, sabe, permitindo que você realmente possa raciocinar, e através desse raciocínio você chegar a uma lógica, isso faz sentido, e eu quero praticar isso, aí a fé entra em ação. E a fé entrando em ação, há mudança, há um trabalhar de Deus, porque nós estamos declarando que nós cremos que Ele existe, que Ele é real, que Ele é presente, e só podemos viver um relacionamento verdadeiro com aquele que nós cremos que é presente, que é real. E por estarmos debaixo do seu jugo, por estarmos sendo dominados e sendo direcionados e cuidados por Ele tem toda a liberdade de nos mudar. Não será perda de tempo. Nós não estaremos perdendo tempo aqui, gente. Nós estaremos aqui ganhando tempo. Se você está pensando que isso aqui é uma perda de tempo, se você está aqui por obrigação, porque a tua esposa, o teu marido quis, saiba de uma coisa, você está errado. Você ainda não entendeu o propósito desse convite, você ainda não aceitou esse convite, essa é a verdade.
não sou eu, apesar de ser a minha boca, mas é a palavra de Deus. Até quando nós vamos resistir à palavra de Deus? Até quando nós não vamos levar a sério o que Deus fala conosco? Até quando qualquer problemas, entre aspas, pequenos, nos tirarão desse propósito de continuarmos nessa busca, nesse relacionamento com o Senhor? Até quando eu não terei entendimento e maturidade para dizer não, as coisas de Deus são mais importantes, muito melhor do que o milagre, muito melhor do que o bem-estar físico? É viver essa vida eterna, essa qualidade de vida de Deus aqui nessa terra, aonde nada, irmãos, poderá realmente nos separar desse amor, onde realmente o Senhor será sempre a nossa prioridade. Porque criança que é assim, não estou me sentindo bem, eu faço quando eu estou afim. Não estou afim de ir na igreja hoje, não estou afim de ir, então não vou. Como eu falei aqui no começo, o reino de Deus, ele excede essa condição infantil, ele vai além, no sentido, esperando maturidade. Quanto tempo nós estamos na presença de Deus, ou melhor, estamos diante da palavra de Deus, qual é a mudança que tem havido? Tem havido crescimento? Tem gerado responsabilidade? Será que eu continuo a mesma criança? A minha esposa estava falando ontem, pregando ontem, falando a respeito disso. Pessoas de 20 anos, 40 anos dentro da igreja, mas ainda não cresceu. Ainda dentro dela está o embrião. Como anda o teu desenvolvimento, o teu crescimento? Se você estiver sendo controlado pelo Senhor, se estiver debaixo do comando do Senhor, está havendo crescimento. Mas agora, se você não tem crescido, você está fora. Você está mais preocupado em trilhar e fazer o teu caminho. E com isso você está ignorando esse convite. É por isso que você chora como criança. É por isso que você sente mais remorso do que arrependimento. É por isso que você é inseguro, é por isso que você está aqui, a tua cabeça está lá no Brasil. Isso é fuga. Isso é fuga. Você está fugindo de algo que tem que ser resolvido agora, aqui, já. Através da tua postura, da tua aceitação ou não dessa palavra. É importante. Jesus está dizendo, olha, você precisa se colocar como aquele que quer realmente aprender, aquele que realmente quer absorver, que quer redimir o tempo, que quer aproveitar enquanto há tempo. Será que nós precisamos chegar amanhã para dizer, se eu pudesse voltar lá no tempo? Será que nós precisamos chegar amanhã? Nós temos essa consciência, sabe, distorcida. Se eu pudesse voltar no meu passado, eu faria tudo diferente. Não é assim? Nós somos esses. Vou dizer uma coisa para vocês. Se nós pudéssemos voltar no passado, nós faríamos do mesmo jeito. Nós condenamos a atitude de Adão, condenamos a atitude de pessoas da Bíblia que escolheram errado, mas nós estamos fazendo do mesmo jeito. O que nós precisamos é nos comprometer com essa palavra, com Cristo, de uma forma verdadeira e única, aonde o Senhor possa ter a diretriz da nossa vida, onde nós possamos esperar a partir de agora um novo comando, uma nova história. Nosso irmão Takashi estava falando aqui, a mudança ocorreu porque ele realmente entregou a sua vida para que o Senhor seja o Senhor absoluto. Eu louvo a Deus pela vida deles e pela vida de todos vocês, mas é uma verdade, irmãos. Só há mudança de história de vida quando há um compromisso com Cristo, quando nós aceitamos esse desafio, quando nós nos colocamos para sermos alunos aplicados, aluno que nós queremos realmente exercitar todo o aprendizado que nós temos adquirido. Eu tenho falado para o pessoal lá em Ramamax, a respeito na aula de tarde, muito mais do que essa nota que vocês tiram, é o aprendizado na vida de vocês em relação a esse assunto. Na prova você pode confundir uma pergunta, existem algumas pegadinhas tal, e errar aquela pergunta, mas você não pode errar na sua vida. Isso só é combatido quando você realmente se dispõe. Eu quero aprender, Senhor. Eu quero aprender, Senhor. Eu quero valorizar. É um estudo simples, não interessa, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não adianta chegar a ministrar um curso teológico onde são palavras teológicas, são palavras baseadas. Você não vai entender blufa nenhuma.
Quando perguntado o que está falando, línguas estranhas. Qual é a aula de línguas estranhas? Porque eu não estou entendendo nada. Não. Mas aí você fala, Deus. Jesus ele falou assim que ele louvava o Pai, ficava alegre. Porque aquelas pessoas que tinham um intelecto avançado não conseguiam compreender. Mas os simples absolviam e vinham até a ele. E se alegravam. Jesus enviou seus discípulos, 2 a 2, voltando e chegaram contentes, mas não tem o nome de Jesus, até os demônios o submetem. Jesus, não se alegre por isso não, povo. Se alegre porque o nome de vocês está escrito lá no livro da vida. Muito melhor do que o milagre é ter a certeza de uma vida eterna. Fruto, resultado de um andar. Crescei e desenvolvei a vossa salvação. Eu estou salvo para sempre. Não preciso fazer mais nada. Eu já aceitei a Jesus pela fé e tal. Deixa eu viver a minha vida. Não vigia não, varão. Não fica esperto não. Porque que o Senhor disse assim? Seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Esse evangelho que está sendo pregado aí em muitos lugares, furado. O evangelho que prepara uma igreja para viver só nessa terra, só para conquistar os bens. Deus deu o melhor dessa terra para mim, onde colocar a planta do meu pé é meu por herança. Vai nessa, mano. Eu acho interessante no Japão que apesar de você comprar uma casa, essa casa não é totalmente sua. Alguém já comprou casa aqui? Se você pensa que a casa é totalmente sua, vai tentar vender para você ver. O governo belisca. Tem uma parte que cabe no governo. A terra ele nunca vende. Essa é a verdade. Você paga por aquilo que foi construído em cima da terra. Eu soube disso. É minha. Se entrar alguma dificuldade, tem que ser resolvido em juízo. Isso embarga a obra, embarga tudo e fica ali. Você não pode fazer nada. Mas é minha casa. Não. Mas é interessante que o Senhor ele nos convida dizendo, olha, saiba de uma coisa, eu quero ter o comando da sua vida. Eu quero que você aprenda comigo, eu quero que você não, adquire simplesmente na sua forma mental, na sua cabeça, no seu pensamento, mas eu quero que esse aprendizado te leve a uma experiência pessoal comigo, onde você possa ser envolvido pelo meu amor, onde você possa cada vez mais buscando intimidade comigo. Deus ele quer que nós façamos igual João, apóstolo João. A Bíblia nos fala que ele encostava a sua cabeça no peito de Jesus. Nós só podemos encostar a cabeça no peito de alguém se nós estivermos próximos. César, coloca a cabeça aqui. Por mais que ele tenha um pescoço comprido, ele vai chegar aqui. Eu tenho que sentar do lado dele e colocar a cabeça. Colocar a cabeça. João só, porque ele tinha comunhão, ele estava ao lado de Jesus. Jesus estava ao lado dele. Interessante isso. Devemos aprender sobre essa mansidão de Cristo. Uma mansidão, irmãos, que não é sinal de fraqueza. Ser manso significa ser fraco. Procura ser manso uma semana para você ver. Procura para você ver. É uma qualidade de vida cristã, onde nós encontramos como exemplo seguro e único Jesus Cristo. Eu sou manso e humilde de coração. Reações mudadas. Sabe aquelas reações que nós temos tido, irmãos? Agora Cristo em nós, atitudes diferentes. Não mais aquele estúpido, Não. Agora uma pessoa controlada pelo Espírito. Por mais que a sua natureza ainda esteja presente, não é ela que domina, não é ela que prevalece, mas é o Espírito Santo que diz, aquieta-te, cala-te, deixa comigo. Deixa que eu controlo isso. Onde você tem aquele equilíbrio de contar 1, 2, 3 e dizer, eu te amo em nome de Jesus. Mesmo correndo o risco de levar uma sapatada. Mas isso é sinal de fraqueza. Essa é a mansidão. É você engolir o seu orgulho e dizer, sim, mulher, você está certa. Você dizer certo. É você perceber que Deus usa a sua esposa para falar com você. E aí sim devemos estar
desfrutando o resultado, fruto desse compromisso, dessa aceitação, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quanto mais aprendemos de Cristo, mais nós descansamos nele, mais nós temos intimidade com ele, mais encontraremos domínio e controle para as nossas almas. Paulo diz de outra forma: agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, a vida que eu vivo agora, eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Era algo tão seguro que o levou a dizer com toda a autoridade: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você pode dizer para o seu filho: sede meu imitador, seja meu imitador como eu imito a Cristo? Você pode dizer como mãe: sede meu imitador como eu sou de Cristo? Você pode dizer para o teu irmão? Eu posso dizer isso para a minha esposa? Você pode dizer, Autoridade, resultado de uma entrega, resultado de uma disposição de mudança de vida, resultado de largar, de abrir mão de tudo aquilo que foi adquirido, como Paulo fez. Considerou tudo aquilo que ele tinha adquirido que não valia nada se não fosse a graça de Deus. Interessante. Abrir mão de coisas muito mais do que nós temos hoje que abrir mão. Devemos lançar não somente as nossas ansiedades sobre Ele, mas toda a nossa vida, a nossa alma. Cristo é o nosso descanso, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa cidade de refúgio. A palavra fé é colocar toda a nossa alma, o peso, o fardo, a nossa vida nas mãos do Senhor. Eu estava lendo, tem um missionário, o nome dele é John Peter, e ele estava evangelizando uma tribo, eu li a respeito disso, e ele queria descobrir, para fazer a tradução na Bíblia, na linguagem dessa tribo, a palavra descanso, e ele não conseguia encontrar. E de repente ele trabalhava, fazia um serviço secular, e ele voltando cansado, e ele disse que naquele momento ele percebeu qual seria a palavra que ele deveria usar, porque antes dele chegar, ele já imaginava um lugar para ele poder repousar, para ele poder descansar de todo o trabalho que ele exercitou, que ele praticou durante o dia, e aquela sensação, sabe, quando você está realmente cansado, esgotado, aí de repente você vê um sofá, de repente você vê um lugar onde você pode sentar, onde você pode até deitar. É uma sensação muito boa, não é verdade? E ele entendeu assim, aí ele passou a traduzir, justamente trazendo esse sentido, é aquela sensação que você tem depois de um dia árduo de trabalho. Isso é descansar, isso é você crer, isso é você entregar, isso é você realmente entregar a sua vida ao Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, amados. Eu trouxe aqui, deixa eu ler rapidinho para nós terminarmos aqui, uma poetisa alemã, eu nunca ouvi, mas eu acho interessante. Ela escreveu da seguinte forma: paz para caminhar, ainda que eu não conheça o caminho, tu conheces bem. Isso aquieta e pacifica a alma. Afinal, é vão que a ansiedade me esforce e que o meu coração palpite assustado a toda hora. Tu conheces o caminho para mim. Tu sabes o tempo. Teu plano já está pronto e disponível. Louvo-te pelo poder do teu amor e exalto a graça que me restaurou. Tu sabes de onde o vento sopra com todo furor, ou com tanto furor, e o dominas. Tu chegas atrasado, tu nunca chegas atrasado, por isso espero tranquilo, porque a sua palavra é livre de engano. Tu conheces o caminho para mim e isso me basta. Eu fiquei pensando, caramba, eu preciso aprender
Eu preciso realmente viver essa certeza. E a minha segurança está justamente em saber em quem eu tenho crido. E de estar certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu posso estar entendendo e esperando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. De que forma você tem se sentido? De que forma você tem estado, tem levantado? De que forma você realmente tem vivido essas verdades da palavra de Deus? Eu gostaria que vocês colocassem de pé. Eu gostaria que você orasse. Eu gostaria que você pudesse falar com o Senhor neste momento, mas de uma forma adulta, de uma forma onde você use da liberdade que você tem para poder fazer um compromisso verdadeiro, genuíno com o Senhor Jesus. Pensa bem, essa palavra, será que não faz sentido? Será que de repente não é a resposta do anseio da tua alma, do clamor da tua alma? Irmãos, nunca é cedo demais para se comprometer com o Senhor. E nunca é tarde demais. Eu tenho aprendido uma coisa para que eu possa discernir o que é errado, o que é enganoso. O segredo está cada vez mais em conhecer ao Senhor. Quanto mais eu conheço da verdade, quanto mais eu conheço daquilo que é verdadeiro, mais eu passo a reconhecer aquilo que até parece ser, mas que não é. Nós somos uma geração que não podemos passar omissa. Nós não podemos enxergar da seguinte forma que o nosso tempo passou ou deixar para a próxima geração. Nós temos que assumir um papel como igreja. Essa igreja é formada por pessoas que estão sendo trabalhadas. Uma igreja que vive um convite, que vive um compromisso, resposta de um convite feito por Jesus Cristo. Você tem tido um compromisso com Cristo? Você tem dito sim, Jesus, eu quero. Sim, Jesus. Saiba de uma coisa, não tenha medo. Ao entregar a sua vida, os seus planos e projetos nas mãos do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tirar será necessário. E o mais importante, essa tirada não vai te levar a aquele sentimento de perda. Muito pelo contrário. Você vai perceber que aquilo nunca foi valioso para a tua vida. Aquilo nunca foi realmente essencial, mais importante para a tua vida. Mas era necessário que aquilo fosse embora para que coisas novas de Deus pudessem entrar na tua vida.